Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Pastor Wallace e a partir de hoje nós sempre traremos vídeos sobre estudos bíblicos da Palavra de Deus, não é, de uma maneira sistemática, trazendo vários estudos para nós aprendermos cada vez mais da Palavra de Deus. E nós iremos iniciar esses nossos vídeos com uma série de mensagens, né, voltadas à escatologia, não é? Escatologia é um dos assuntos mais polêmicos e mais discutidos dentro da teologia sistemática, e eu gostaria de começar por esse assunto que eu gosto muito, acho muito interessante, e com certeza vai ser de grande aprendizagem, tanto para mim como para você que irá nos acompanhar a partir de então, né? Eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada, tenho 31 anos, sou aqui do interior do Paraná atualmente, aqui na cidade de Mamborê, e nós sempre tivemos o desejo, né, de fazer lives, de transmitir conteúdos da Palavra de Deus, e agora isso se tornou viável a nós, né? E nós vamos aí começar essa jornada aí dentro do YouTube, dentro dessa plataforma, para trazer conteúdo bíblico a vocês, para trazer um conteúdo da Palavra de Deus fiel às Escrituras, primeiramente, né? Fiel às tradições do cristianismo histórico, e para isso nós vamos usar algumas ferramentas, não é? Nós vamos falar das doutrinas bíblicas, então, para isso nós precisamos de algumas ferramentas, não é? Eu já gostaria de apresentar aqui para vocês alguns livros e alguns materiais que nós vamos estar usando para poder falar para vocês, para poder introduzir vocês dentro da escatologia, né? Vou estar usando aqui o livro do William Hendrickson, né? Mais que Vencedores, um clássico da teologia, um clássico aí de quem estuda a escatologia, teologia sistemática. É um livro maravilhoso. Também vou estar usando aqui a sistemática do Wayne Grudem, não é? Vou usar bastante ele. Tem aqui também esse comentário que eu acho muito interessante da AD Santos, né, do Neemias Carvalho Miranda. É um comentário muito interessante, um comentário exaustivo, versículo por versículo, do livro do Apocalipse. Também vai nos auxiliar muito, não é, essa introdução à teologia sistemática aqui do Leandro Lima, não é, cujo título é Razão da Esperança. O reverendo Leandro Lima escreveu essa introdução aqui à teologia sistemática, e tem vários comentários interessantes para nós a respeito da escatologia, não é? E de vários assuntos, né? Não só a escatologia. E também esse outro livro aqui também do reverendo Leandro Lima, não é? Explicações do Apocalipse, né? Uma exposição do Apocalipse, um comentário de todos os capítulos de Apocalipse, um comentário expositivo também, muito interessante, muito bom, nos auxilia muito, né, na compreensão da Palavra de Deus. E nós vamos utilizar, né, essas ferramentas aqui e várias outras que estão à disposição, né? Nós vamos iniciar primeiramente falando a respeito da vinda de Cristo, né? Nós iremos iniciar esse nosso estudo com a vinda de Cristo, né? A volta de Jesus. É um tema muito interessante que tem despertado muito debates, não é? As pessoas têm se desgastado bastante para falar a respeito desse tema. E nós também vamos gastar um tempinho aí para falar sobre a volta de Cristo. É um dos temas que abordam a teologia sistemática,
no que se refere à escatologia, né? E aí nós vamos, com certeza, usar todo esse conhecimento e todo esse material que nós temos para expor a palavra de Deus de maneira bíblica, de maneira fiel, não é? E que traz crescimento espiritual a nós, não seja um conhecimento meramente vazio, não é? E aí, a princípio, né, eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês, eu vou deixar a minha foto pequena aí, para vocês já observarem aí como vai ser como nós vamos caminhar aqui. Primeiramente, gostaria de falar a vocês sobre o que é a escatologia, não é? A escatologia vem de uma palavra grega, escatos, né, e logia. É a junção de duas palavras, né? Escato significa último, né? Significa fim, e logia é estudo, não é? Aprendizado, estudo. Então, a ideia de escatologia é o estudo do fim, o estudo do último, não é? Ou o estudo de todas as coisas que compreendem o fim. E é óbvio que nós estudamos escatologia, nós estudamos o fim das últimas coisas, porque Deus é aquele que conhece todas as coisas, não é? Os eventos mais importantes da história, seja do presente, do passado ou futuro, estão diante de Deus, está nas mãos de Deus. E é Deus quem conhece todas as coisas, não é? Nós apenas reconhecemos aquilo que Deus por meio dos seus apóstolos e por meio dos seus profetas disseram, não é, a respeito do fim. Deus conhece todas as coisas porque Ele está na eternidade. E estando na eternidade, Ele conhece o fim desde o começo. Conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Por isso é que Ele nos reservou essa parte da Escritura em que Ele mesmo fala sobre o fim de todas as coisas. Por isso que nós podemos atestar e é por isso que nós podemos reconhecer como fidedigna a Escritura Sagrada, porque tudo aquilo que está mencionado lá foi inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que concedeu aos seus apóstolos e profetas falar a respeito do fim, a respeito do futuro e a respeito das coisas que em breve hão de acontecer, né? Como João relata no seu livro do Apocalipse. Eventos importantes, não é? A segunda vinda de Cristo, milênio, julgamento final, vida eterna com Deus, não é? Novos céus e nova terra. Todos esses são temas que a sistemática compreende, né? E que a escatologia irá falar, né? Esses são os eventos importantes que nós vamos tratar aqui. Nós vamos iniciar com a segunda vinda, depois nós vamos falar um pouco sobre o milênio, né, que é um assunto muito falado, muito debatido. Nós temos o julgamento final, né, a vida eterna, né, novos céus e nova terra. São assuntos que compreendem aí a escatologia e nós vamos gastar aí bastante tempo, né, falando a respeito disso. Vamos ser o mais exaustivos possível, né, no que se refere ao conteúdo, para nós deixarmos bem claro, bem estabelecido e bem ponderado, né, bem falado, bem demonstrado, para os irmãos não terem dúvidas quanto ao fim, quanto à mensagem, né, e se aí restar alguma dúvida ainda a respeito, você deixa o seu comentário aí no YouTube, deixa seus comentários aí embaixo, que a gente vai estar respondendo à medida do possível, né? À medida em que nós sabermos, aí a gente vai respondendo. Então, basicamente, vamos tentar responder a essas perguntas hoje que está aí. Quando e como será a volta de Cristo? Poderá Ele voltar a qualquer momento? Quando será a volta de Cristo? Como isso vai acontecer? Não é? E Cristo pode voltar a qualquer momento, de maneira iminente?
né? Por exemplo, Cristo pode voltar daqui a 10, 15 segundos, né? Enquanto a gente está gravando aqui, enquanto você está assistindo esse vídeo, será que Cristo pode voltar imediatamente, repentinamente? Será que isso é possível? Não é? Nós vamos ver, à medida em que nós expomos a Sagrada Escritura, nós vamos ter esse conhecimento e esse entendimento se há aí a possibilidade de uma volta iminente de Cristo nesse sentido. A história da igreja tem presenciado muitos debates, não é? É o que nós sempre temos visto. Num contexto cristão aí, a gente não pode se reunir um pouco, ou nas páginas da internet, aí sempre está rolando um debate a respeito de escatologia, e isso sempre foi alvo da igreja, isso sempre tomou o coração da igreja, esses debates sobre escatologia, sobre volta de Cristo, sobre milênio, sobre novos céus e nova terra, esses debates sempre estiveram na vida da igreja, não é? Isso sempre foi conversado, debatido, exposto, né? Foi alvo de heresias no período da história da igreja, foi alvo de muitas discussões, não é? E aí nós vamos iniciar aqui esse nosso estudo com a volta de Cristo, que é de certa forma uma unanimidade entre os cristãos, não é? Está até na nossa confissão de fé, não é? Está na nossa confissão de fé, está no credo apostólico, não é? Não há a menor possibilidade de nós que cremos em Cristo, nós que professamos a Jesus, nós que dizemos que somos cristãos, não crermos na volta do Senhor Jesus. É um pressuposto cristão, é uma doutrina cristã irrevogável, né? Indiscutível. Não tem a menor possibilidade de nós nos dizermos cristãos, não é? E nós dizermos que pertencemos a Cristo, que amamos a palavra de Deus, e não temos a doutrina da volta de Cristo como uma doutrina essencial, não é? E amada, respeitada dentro do nosso contexto cristão. Então, que Cristo vai voltar, isso é uma unanimidade entre os cristãos, não é? O que nós temos aí a partir disso é uma distinção quanto ao momento em que esses eventos acontecerão. Cristo volta antes ou depois da grande tribulação, não é? Depois que Cristo volta, acontece o quê? Como será o mundo depois da volta de Cristo? O que antecede a volta de Cristo? O que irá acontecer depois da volta de Cristo? Todas essas perguntas são questões que vão nos diferenciar entre pessoas de linha mais amilenista ou dispensacionalista, né, ou pós. Então, dentro da linha escatológica, nós temos essas questões, que Cristo irá voltar, todos os cristãos concordam e aceitam, não é? E pregam, e anunciam, e creem, mas os eventos que antecedem essa vinda, ou os eventos que irão suceder essa vinda, é isso que deixa aí a mentalidade dos cristãos mexida, né? Os cristãos sempre se perguntam e há debates acalorados em torno disso. Expressões do Antigo Testamento revelam tal coisa, aquilo que Jesus disse no Monte das Oliveiras, não é? Diz aquilo. Mateus 24, como interpretar aquilo? Parece que Jesus volta depois da grande tribulação, parece que volta antes, não é? Então há debates a esse respeito e não há um consenso entre os cristãos quanto o período, né? Como estará o mundo antes e como estará depois da volta de Cristo, né? Isso ainda é uma discussão que não chegaram a um consenso ainda.
haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo. Essa é uma menção da Escritura que nós devemos compreender, não é? Vamos fazer menção aqui da leitura de alguns textos, principalmente aqui no Evangelho de Mateus, não é? No capítulo 24, e depois nos textos subsequentes também, como Marcos 13, né? Que também relata a respeito daquilo que Jesus falou no sermão profético, né? A destruição do templo. Aqui eu coloquei aí alguns textos, né, para você meditar. Depois você pode estar lendo com maior tranquilidade, e nós vamos observá-los aqui, fazer alguns comentários a respeito, né, sobre essa volta súbita, né, pessoal, visível, corpórea de Jesus Cristo. É o que está mencionado aí no capítulo 24 de Mateus, verso 44, né? Coloquei aí apenas um pedaço do texto, mas depois você pode acompanhar, né? Diz assim: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, mostrando aí que Cristo virá de forma súbita, não é? De forma repentina, rápida. Quando não cuidais, não é? A hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem, né? Jesus Cristo virá. Quando você não cuidar, né? O texto de João, não é? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, é uma parte do texto. Então, isso mostra que Jesus irá voltar, não é? Que haverá uma volta de Cristo. E aí, esse texto de Atos também, 1:11, em que os discípulos estavam olhando, né? E todos aqueles homens estavam olhando Cristo subir aos céus, né? Ser levado aos céus depois da sua morte, ressurreição, depois de passar um longo tempo, um período de tempo aqui na terra. Jesus volta aos céus, e o verso 11 do capítulo 1 diz: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Então, Jesus Cristo retornará, e nós veremos, a expressão aqui, o céu, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Então, a ideia do texto é que, da mesma maneira que vocês estão vendo Jesus subir aos céus, ele também vai descer. Isso mostra que há uma vinda de Jesus Cristo tanto pessoal como visível. Vocês contemplarão, vocês verão Cristo de maneira corpórea. Quando ele retornar, quando ele descer do céu, vocês vão enxergar a Jesus Cristo, vocês vão ver. Do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, vocês também verão ele descer, não é? E aí, esse texto de Tessalonicenses fala dessa forma visível, né, de Cristo descendo aos céus. Aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, descerá do céu. É isso que esses versículos estão demonstrando, né? Um retorno tanto repentino como divino, como visível, não é? De forma que o Senhor Jesus virá e todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Então, dito isso, o nosso papel como cristãos é ter uma vida em que anseia pela volta de Cristo, não é? O texto de Apocalipse 22:20 diz: amém, vem Senhor Jesus. Porque a igreja anseia pela vinda de Cristo. A igreja verdadeira, a igreja que
crê nessas promessas de vinda do Senhor Jesus, a igreja fiel, que crê que Jesus irá voltar, é uma igreja que anseia pela vinda de Cristo, não é? Tessalonicenses 2, o verso 12 e 13, tem uma expressão belíssima que diz: aguardando a bendita esperança. Depois você leia o texto completo, mas é interessante porque mostra como nós ansiamos a volta de Cristo, como o cristão não está ansiando pelas coisas do mundo mais do que pela palavra de Deus, mais do que pelas grandezas de Deus, mais do que pela volta de Cristo. Não é? O texto de Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus. Nós moramos, né, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, nós residimos nesse mundo, compramos, vendemos, fazemos negócio, fazemos planos para o futuro, estudamos, criamos nossos filhos, não é? Fazemos planos para curto, longo e médio e longo prazo, mas ainda assim nós cremos que a nossa pátria está nos céus. Nós vivemos de maneira piedosa aqui, nós amamos ao Senhor Deus aqui na terra, nós vivemos com os nossos pés aqui na terra, mas os nossos corações estão voltados para a palavra de Deus, nossos corações estão voltados para a pátria celestial, para esse mundo que ainda o Senhor Jesus nos colocará, né? A canção do nosso cenário diz: nós aguardamos a sua vinda, nossa esperança é a sua vinda, né? E é isso que nós devemos ansiar, é a volta do Senhor Jesus Cristo e não as coisas do mundo. A Escritura sempre nos deixa aqui essas expressões de que nós devemos ansiar pela vinda do Senhor Jesus. A palavra de Deus sempre nos instiga, sempre nos motiva a, acima de todas as coisas, ansiar pelas coisas do alto, a desejar primeiramente a palavra de Deus, a sua vinda e tudo aquilo que ela representa, que é a nossa união para sempre com Deus, que é a nossa introdução nesse mundo vindouro eterno, em que todas as consequências do pecado, todo o mal, todo o engano, todo o erro, tudo isso será tirado, será expurgado da nossa vida, tudo isso será removido, porque o Senhor Jesus, enfim, nos libertou de maneira eficaz e total e plena, né, dos poderes malignos. E aqui, outra coisa, outro aspecto que nós devemos mencionar desse texto, e que fica claro na interpretação dos próprios textos que nós citamos aqui, é que nós não sabemos quando Cristo voltará. A hora em que não cuidais, né, o texto que nós lemos aqui, Mateus 24:44, a hora em que não cuidais virá o Filho do Homem. É interessante que a Bíblia não deixa margem para que nós tracemos datas, horas, momentos da volta de Cristo. Pelo contrário, a Escritura tem a intenção de fazer com que nós fiquemos preparados para a volta de Cristo. E não que nós marquemos data, que nós marquemos um horário, que nós tenhamos aí dias, horas, momentos, aguardando a vinda, nesse sentido, como se tivesse um dia estabelecido, ou como se nós estivéssemos sabendo por meio da palavra de Deus alguma hora, algum momento. Isso é extremamente antibíblico, não é? E grandes heresias, grandes erros na história da igreja foram mencionadas, foram estabelecidas justamente por esse motivo, porque as pessoas, por meio da Escritura, ou por meio de curiosidades, por meio de literaturas pagãs, por meio de coisas que não deveriam nem ser consultadas, né, atribuem aí a volta de Cristo a algum dia, a alguma época, como se isso fosse possível e fosse palpável a nós, né? O texto de Mateus 25, o verso 13 diz: não sabeis o dia nem a hora,
nós não temos a compreensão disso. O próprio Jesus menciona, não é, aqui em Marcos 13:32, que ele não sabe o dia nem a hora, não é um texto polêmico, como Deus não sabia, né? Depois nós vamos tentar resolver isso aí, né? As ideias da passagem aqui é demonstrar que nós não podemos saber o dia exato da volta de Cristo. Os aconselhamentos bíblicos e o que a Escritura nos diz quanto à volta de Cristo não está relacionada a uma data, mas está relacionado a como nós devemos estar diante da sua vinda. Como nós, como cristãos, devemos nos comportar diante da sua vinda. Como nós devemos estar guardando os nossos corações diante da sua vinda. Como nós devemos estar como servos de Deus diante da sua vinda. E não marcando um horário, e não pensando em datas, não pensando em momentos de uma possível volta de Cristo. Não é isso que Cristo nos deixou na Escritura. E não é esse o propósito da palavra de Deus, não é? Senão o Senhor Jesus teria deixado muito claro, não é? Se Deus quisesse que nós soubéssemos a data da sua vinda, com certeza ele deixaria isso muito bem claro na sua Escritura, o que não é verdade. Deus não deixou isso, o Senhor Jesus não nos mostrou, não há nenhuma evidência na Escritura de quando ele voltará. O que nós temos são sinais que atestam que o que ele estava dizendo seria verdade, não é? O que nós temos na Escritura é que são relatos de acontecimentos que mostram que o que Cristo está fazendo, o que Cristo vai vir, que isso de fato é uma verdade, né? Então, quando Cristo fala sobre os sinais que antecedem a sua vinda, o que ele está querendo dizer é que o que ele está dizendo é verdade. Olha, eu vou voltar. Inclusive, observe os eventos que antecedem a minha vinda. Observem os sinais nos céus, observem os sinais na cultura, nas artes, na medicina, nas ciências. Observem os sinais, observem as guerras. Tudo isso diz que um dia eu voltarei. Esse é um sinal de que eu estou às portas. Esse é um sinal de que o que eu estou falando aqui para vocês nesse exato momento é verdade. Os eventos que antecedem a vinda de Cristo demonstram que de fato ele voltará. E não que nós temos a possibilidade de traçar datas, momentos, épocas, eras. Isso de fato a Escritura não nos deixou lugar, né, para isso. Nós devemos considerar errado, né? Nós já falamos bastante sobre isso. E aqui um exemplo, né, de uma seita herética, né? Os nossos conhecidos aí, o Testemunha de Jeová, eles marcaram no mínimo 3 datas para a volta de Cristo, né? A primeira delas foi em 1º de outubro de 1914, né? Eles afirmam que houve uma espécie de volta apenas para alguns, né? E aí depois traçaram aí mais 2 datas, né, para falar a respeito de uma possível volta e arrebatamento do seu povo, né? Mas isso de fato não aconteceu, como não acontecerá. Nenhuma data estabelecida inclui aí a vontade de Deus, nem o plano de Deus, porque Deus não deixou isso claro na Escritura, o Espírito Santo não nos deixou saber disso. Nós temos conhecimento de muitas coisas na Escritura, né? Eu acho que nós deveríamos focar naquilo em que a palavra de Deus quer que nós saibamos, né? E não aquilo que está obscuro, né? As divergências quanto aos eventos futuros, né? Nós demos uma pincelada a respeito disso, né? O que acontecerá antes e depois da segunda vinda de Cristo, a discordância entre os cristãos, né? Falamos bastante sobre isso. A natureza do milênio também é uma questão que há muita discordância no ponto de vista cristão. O milênio basicamente tem 2 interpretações que são extremamente antagônicas, né, entre si. Nós temos a posição amilenista, que entende o milênio
não como não existente, né? Mas como um milênio simbólico, né? Um milênio que iniciou na primeira vinda de Cristo e se estende até a sua segunda vinda. É um aprisionamento do diabo para não enganar as nações. Né? Não é que o diabo está preso para não fazer nada, é que ele está preso para não enganar as nações. O evangelho está livre para ser anunciado por todas as nações, por todas as tribos, raças, línguas e nações. Então, fazendo isso, preso o Satanás, o evangelho está livre para poder ser pregado a todas as nações, tribos e línguas, sem o menor prejuízo do evangelho, né? E é esse que é o reino milenar, é um reino simbólico, é um reino que está dentro de vós, como disse Cristo na Escritura. E aí, nós temos também, basicamente, a interpretação dispensacionalista, seja ela progressiva, histórica, né, ou as vertentes, aí, as ramificações do dispensacionalismo, crê num milênio literal após após aí a grande tribulação, né? Aí o arrebatamento, as pessoas, o arrebatamento secreto, depois inicia-se um período de 7 anos, né? Divididos em 3 anos e meio. Depois, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo vem e instaura o seu milênio literal, reinando a partir de Jerusalém, o próprio Cristo como governador aí, rei de todas as coisas. E aí inicia-se um milênio, um período literal de 999 mil mais, né, 999 mais um ano, 1000 anos literais aqui na Terra, em que Cristo irá reinar e será de grande paz. E aí os textos que os dispensacionalistas usam para expressar essa união com Cristo milenar literal são basicamente no Antigo Testamento, né, algumas profecias que eles acreditam que não se cumpriram ainda. E eles acreditam que essas profecias não se cumpriram ainda justamente por causa por causa desse nosso último tópico aí, que é a relação entre judeu e igreja. Os dispensacionalistas acreditam que há uma diferença entre os judeus e a igreja, né? Os judeus é um povo e a igreja é outro povo. Há uma diferença entre judeu e igreja. Os judeus, existem algumas profecias que estão reservadas apenas para o povo judeu e que não se cumprem, né, na igreja e que vão se cumprir apenas no período do milênio e coisas do tipo. O Senhor Jesus, né, quando veio ao mundo, veio anunciando o Evangelho e a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, mas, segundo os dispensacionalistas, há muitas coisas ainda que necessitam ser cumpridas na vida do povo judeu, e especificamente. Né, a visão milenista já entende um pouco diferente de que as profecias do Antigo Testamento que não se cumpriram no período do Antigo Testamento até Malaquias se cumprem na vida da igreja, não é? O Israel de Deus é a igreja, não é? Formada por judeus e gentios. Então, essa é basicamente aí as diferenças, não é, dispensacionalistas e amilenistas, não é? O período da grande tribulação, nós já falamos um pouco, que está relacionado ao período de 7 anos e meio, e a grande tribulação sendo apenas para os ímpios, né, e para o povo judeu, em especial, que não aceitaram a Jesus e que reconhecerão a Jesus Cristo nesse período, né? É o que diz aí os dispensacionalistas. Os amilenistas já entendem que a grande tribulação é um período em que a igreja passa, não é? Até porque o mundo já pertence ao diabo, né? O mundo já é do diabo. E se tem uma coisa que é para a igreja, é a tribulação, não é? Porque a igreja é o povo
é a nação, é o povo que não se vende, que não se entrega, que não negocia seus princípios, que não adorará ao anticristo, nem aceitará suas determinações. O mundo já aceita o pecado, o engano, o erro, o diabo, o anticristo, né, que já opera o espírito dele, como diz João. Então, de certa forma, não há grande tribulação para aqueles que já pertencem ao mal, porque já estão fazendo a vontade do mal desde o princípio. Quem será, né, punido por não estar vivendo de acordo com a cosmovisão desse mundo, seja agora ou seja no porvir, é o povo da aliança, é o povo de Deus, né? Então, para o amilenismo, não há essa ideia de uma grande tribulação exclusiva ou retirada do povo de Deus, né? Até o povo de Deus sempre foi poupado da ira de Deus sobre o pecado, porque é um povo santo, né? Se você notar, quando Deus vai mandar fogo, né, na cidade de Sodoma e Gomorra, ele tira o seu povo de Irá, né? Antes dele descer, me mandar fogo e consumir com juízo aquele local, ele retira o seu povo de lá, né? Então Deus sempre preservou o seu povo, não de passar por tribulações, mas preservou o seu povo do seu juízo, né? Quando Deus iria executar juízo sobre o seu povo, ele retira o seu povo santo, consagrado, eleito, e tira o seu povo, e aí sim derrama sua ira sobre os injustos. Cristo pode voltar a qualquer momento, não é? Há algumas passagens nas Escrituras que parecem nos dar essa ideia, né, de uma segunda vinda inesperada, a qualquer momento, a qualquer segundo, né? Mas, por outro lado, há alguns textos que falam que certos eventos acontecerão e vão anteceder essa segunda vinda de Cristo. Então, como nós podemos conciliar aí esses textos em que falam de uma vinda iminente de Cristo, falam de uma vinda rápida, né? uma vinda inesperada de Cristo, com esses textos que falam que os eventos antecedem, há alguns eventos que antecedem a vinda de Cristo. Então nós devemos observar esses dois, entendendo que a Bíblia não tem nenhum tipo de discordância entre si, né? A Escritura, como texto sagrado, é extremamente harmônica e não há nenhuma possibilidade de um texto estar desmentindo o outro. Pelo contrário, eles se completam, eles se identificam, né? Eles conversam entre si, e é o que nós vamos tentar demonstrar aqui pela palavra de Deus, mencionando alguns textos, né, e alguma compreensão a respeito disso, né? A hora em que não cuidais, né, aquele texto em que nós já mencionamos aqui, né, o Jesus dizendo, né, que olha, eu vou voltar, vai ser num período em que vocês não vão estar preparados nesse sentido, vocês não vão estar, de certa forma, me aguardando, né, em dia em que não espera. Não é? Esse texto também parece que é uma vinda iminente, né? É um arrebatamento secreto da igreja, não é? 24:50 de Mateus. E aí, 1 Tessalonicenses 5:2, o autor diz que Paulo diz que Jesus virá como um ladrão, né? Ninguém está esperando o ladrão, ele simplesmente entra na nossa casa e vem aí e tal, não é? E a gente fica sem saber o que fazer. Não é? E aí nós temos essas ideias aí, e como nós interpretamos isso? Eu gostaria de ler uma citação aqui do George Led, que eu achei muito interessante para nós compreendermos tanto as profecias do Antigo Testamento, como essas menções do Novo Testamento, em que falam de uma vinda iminente de Cristo, e o que os profetas bíblicos estão querendo dizer quando eles afirmam assim categoricamente, né, que a hora em que não cuidais, né, o próprio Jesus
né? Quando vocês não esperam, ou virá como um ladrão, né? Como interpretar essas passagens? Como compreender isso de uma maneira bíblica, né? E harmônica com aqueles textos que predizem que a segunda vinda de Cristo antecedem alguns eventos, não é? George Led diz o seguinte: os profetas pouco se interessavam pela cronologia, e o futuro era sempre considerado iminente. Os profetas do Antigo Testamento mesclavam as perspectivas próximas e distantes, formando um painel sem igual. A profecia bíblica não é essencialmente tridimensional, mas bidimensional. Possui altura e largura, mas não se importa com a profundidade. A cronologia dos eventos futuros, o distante é visto através da transparência do imediato. É verdade que a igreja primitiva vivia na expectativa da volta do Senhor e faz parte da natureza da profecia bíblica tornar possível para cada geração viver na expectativa do fim. Então, essa expressão do George Led aqui, essa afirmação dele, revela um pouco o caráter emergencial e urgente da segunda vinda de Cristo, né? E como os profetas e como a igreja primitiva interpretava esses textos a respeito da volta de Cristo. Então, a ideia é mostrar que Cristo irá voltar, não é? Cristo irá voltar sim, e ele irá voltar de maneira repentina, de maneira imediata, de maneira não esperada, como ladrão. Mas eu acredito que a ideia desses textos estão relacionados não a como vai estar o povo de Deus desapercebido, porque o povo de Deus sempre está numa esperança da volta de Cristo. O povo de Deus está dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. O povo de Deus tem a sua esperança numa pátria que não é aqui na terra, é no céu. Então, eu acredito que esse virá como ladrão, esse quando não cuidais, né, e quando vocês não esperam, está relacionado também àquilo que Jesus disse, que quando ele vier, será como nos dias de Noé: casavam, davam-se em casamento, até que veio o Filho do Homem, não é? E as pessoas, o texto de Noé diz que as pessoas não se atentaram para a palavra de Deus, não se atentaram para a mensagem de Noé, até que eles começaram a ver a água subir, não é? Até que eles começaram a ver que aquilo de fato era verdade. E aí eles falando: olha, de fato, está chovendo, de fato. Então, a vinda do Filho do Homem vai ser desapercebida mesmo, não para o seu povo, mas para aqueles que não amam a sua vinda, que não amam a sua palavra, que não estão atentos aos sinais que Deus já estabeleceu desde de toda a criação, não é? E aí, a partir aqui do próximo slide, nós temos aí os sinais que precedem a volta de Cristo, não é? Que estão em harmonia com aquilo que nós estamos falando. A pregação do Evangelho a todas as nações, não é? Capítulo 24, verso 14 de Mateus, Jesus diz: olha, o Evangelho será pregado a todas as nações, né? Então virá o fim. Então nós ainda, de certa forma, não fomos alcançados, o Evangelho não foi alcançado ainda em todas as nações, não é? Marcos capítulo 13, verso 7 fala também sobre a grande tribulação. Não há, irmãos, pelo menos na minha interpretação, não consigo enxergar, na minha leitura bíblica, eu não consigo enxergar a menor possibilidade de uma grande tribulação depois, né, da vinda de Cristo. Um arrebatamento secreto da igreja, não é? E uma grande tribulação aqui para os ímpios, ou seja, para o povo judeu, para a conversão do povo judeu. Isso não parece fazer jus à Escritura, porque ela mesma antecede a grande tribulação. E depois, o texto mesmo fala de Marcos, onde Jesus volta depois desse período, não é?
Uma das expressões também interessantes aqui são os falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Marcos 13, 22. Todas essas coisas antecedem a volta de Cristo. Isso demonstra que Jesus de fato irá voltar. Quando Jesus disse essas coisas, eram tão improváveis, não é? Pregar o evangelho a todas as nações, isso era muito improvável, não é? O povo estava ali, restrito a Jerusalém. Depois que Jesus disse, olha, anuncia a palavra de Deus, né? Mateus 28, em Jerusalém, Samaria, Beré, até os confins da terra, não é? E isso foi possível por meio da atuação do Espírito Santo, mas a princípio, quando Jesus fala essas coisas, isso de certa forma era impossível acontecer. Mas o que Jesus está demonstrando é que a minha vinda é verdadeira. Eu irei voltar, e um dos sinais da minha vinda, um dos sinais da minha volta é a pregação do Evangelho a todas as nações. É a tribulação que o povo de Deus vai sofrer. São os falsos profetas com seus sinais e maravilhas. Todas essas coisas, irmãos, de certa forma já estão acontecendo. Talvez não em plenitude, né, de uma maneira grande, né, e estratosférica, mas isso já está acontecendo. Sinais no céu, não é? E eu acredito que a grande e última expressão do final dos tempos, né, é a vinda do homem da iniquidade, né, ou do anticristo. É o que diz a Escritura em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10. Né? Inclusive, eu acho o texto de Tessalonicenses extremamente elucidativo para uma interpretação em que a igreja passa pela grande tribulação e que há apenas uma vinda visível, corpórea, né, presencial, aí, pessoal de Jesus Cristo. O texto de Tessalonicenses fala justamente disso. Era um povo que estava pensando que Jesus Cristo já tinha vindo, ou que ele iria voltar naquele momento. E aí, como eles estavam vivendo? Estavam abandonando seus empregos, estavam parando de produzir, de trabalhar, de fazer as suas coisas, porque achavam que Cristo ou já tinha vindo ou iria voltar naqueles dias. E Paulo fala, olha, que ninguém vos engane, há necessidade ainda de se manifestar o homem da iniquidade. Eu acho esse texto extremamente elucidativo para uma compreensão de que o anticristo virá antes da volta de Cristo, não é? Ele precede a volta de Cristo, não depois, não é? Então, esse texto é muito interessante para a gente compreender isso. E depois, esse texto aí também, muito mencionado, de Romanos 11, o verso 12, né? E depois Romanos, os versos 25 e 26, que fala sobre a salvação de Israel, né? Sobre o período em que a graça de Deus será estendida novamente ao povo de Israel e que o Senhor irá alcançar esse povo novamente com salvação. Nós não sabemos quando isso acontecer, mas é fato que o povo de Israel, no presente momento, estão afastados de Deus, né? Não adoram ao Deus verdadeiro. Né? Eu gosto da expressão do Vantil, quando ele diz que o Deus verdadeiro é o Deus Pai de Jesus Cristo. E eles não adoram ao Deus Pai de Jesus Cristo. Eles adoram a um Deus que não é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não creem na vinda do Messias. Muitos deles nem sabem quem foi Jesus Cristo. Né? Para eles é uma lenda, para eles é apenas um homem. Para alguns é um profeta, mas isso não tem a menor importância. Não é porque Jesus não é só um profeta. O livro de Hebreus mostra que Cristo é muito mais que um profeta. Ele é acima de todo principado e potestade. Nele todas as coisas subsistem, como diz Paulo aos Colossenses. Nele todas as coisas foram criadas por meio dele e todas elas passaram a existir. Então, Deus não é só um profeta. Jesus não é só um profeta. E ainda a Escritura nos deixa margem para isso, para um espaço de salvação a esse todo Israel. Há uma interpretação também sobre esse Israel ser basicamente toda a igreja, mas nós vamos deixar isso para o nosso próximo vídeo, né? Já estamos aí com quase 50 minutos de gravação e nós vamos parar por aqui a respeito da volta de Cristo. Você que ficou com dúvidas,
Você que ficou com algum questionamento aí, alguma coisa que eu não fui clara, espero que você tenha paciência comigo, estou começando aqui nas redes sociais, mas se você tiver algum comentário, algum acréscimo, alguma coisa que você gostaria que eu mencionasse, né, alguma dúvida da sua parte, faça ali uma pergunta nos comentários, vou fazer o possível para estar respondendo a vocês. E você que quer me seguir nas redes sociais, né, você me procura no Instagram, o Wallace Melo 07, né, @Wallace Melo 07. Eu posso te responder no Instagram, posso te ajudar nas minhas postagens, não é? E eu espero que o nome de Cristo seja ricamente exaltado por meio da nossa adoração aqui, por meio da nossa exposição da palavra de Deus. Espero que você tenha sido edificado, não é? E até lá com mais um vídeo, se Deus quiser. Falamos sobre a volta de Cristo, continuaremos nesse assunto de escatologia até esgotar todos os assuntos. Eu espero você até o nosso próximo vídeo. Até lá, fique com Deus. Tchau.